Agora sim, você pode pegar a sua Bíblia, todos nós amamos muito a palavra de Deus, porque, amigo, como você vai poder aprender o que Deus quer da sua vida? É a Bíblia. Como é que você pode aprender como viver para Deus nessa terra? Você tem que encontrar na Bíblia. A Bíblia é a fonte. Por isso nós alimentamos, a Bíblia é um pão para o nosso espírito, tão importante que é para nós. E assim tem sido na igreja desde que a igreja existe. E hoje de manhã eu estava dizendo para os irmãos que para comemorar o aniversário da igreja, que é no último dia do mês que vem, nós vamos lançar uma Bíblia da Igreja Batista Vida Nova. Vai ter uma Bíblia especial que só a IBVN vai ter. O conteúdo não, o conteúdo é o mesmo de toda a vida. A Bíblia escrita pela Valéria, não, vai ter primeira Valéria. Não, a Bíblia é a mesma, é que ela vai ser com a capa diferente, a capa personalizada da nossa igreja. Inclusive a gente quer colocar o logo novo da igreja até lá, e com a capa bonita, e um encarte que vai ter também da nossa igreja. E o texto, obviamente, vai ser um texto NVI, que é a Bíblia que a maioria de nós temos e gostamos. Versão NVI da Bíblia. A letra gigante, porque os irmãos, quando saem da rede de jovens, eles começam a preferir letra bem grande, não é mesmo? E vai ser uma bênção, ok? Esperamos até o aniversário a gente ter essa Bíblia legal. Bem, pega a sua Bíblia então, e você sabe que nós temos um programa de meditação. Hoje mesmo já está nas redes sociais da igreja, no Facebook e no Instagram, já está a programação de meditação para a semana, que começa amanhã. Muito rico, muito rico. Como é que você medita na Bíblia? Você abre a Bíblia, você ora, diz: Senhor, abre o meu entendimento. Você lê o texto e lê de novo, às vezes 5 versículos, 3 versículos, 2 versículos, você lê, você anota, você faz perguntas para o texto, você tenta entender o que Deus está falando com você naquele texto. E, para completar, você escreve, pega um caderno e escreve as suas meditações bíblicas. As meditações para essa semana estão aqui. Primeiro, amanhã, o texto de Lucas, Jesus ensina a amar. Depois, Lucas de novo, Jesus fala sobre cisco e trave no olho. Depois, cada um se dá a conhecer pelos frutos que produz, e assim vai. Ensinamentos de Jesus, todos no Evangelho de Lucas, capítulos 6 e 7. Ora, sábado, você meditando nesse texto, sábado você vai estar muito mais forte na fé. Você vai estar entendendo muito melhor esses assuntos. Você vai ter até condição de conversar sobre isso com outras pessoas, meditando nos ensinos de Jesus. E tem a oração para você fazer. Você precisa orar, a oração é fundamental, mas você não sabe orar porque não tem experiência. Ok, há uma oração escrita para você fazer aqui, a oração de quem quer obedecer a Jesus. Quem aqui quer obedecer a Jesus? Todos nós. Então está aí a oração. Faz essa oração e pode ampliar, pode aumentar. Esse é só o mínimo para você poder aprender a orar e crescer. Olha, amanhã você começa a fazer isso. Se você fizer isso todos os dias, meditar e orar. Sábado você está muito mais forte na fé. Domingo, quando você chegar aqui, você já vai dizer para mim que você está, se tiver uma oportunidade, você quer até falar no culto. Olha, apóstolo, está cansado, estou preparado, viu? Não é verdade? Então, medite na palavra, certo? Amém, amigo? Certo? E o Debrando, você está chegando hoje, mas já entra nesse programa aqui. Não perca tempo, não. Amém, amigo? Ok. 1 Pedro 1,17. Veja o que diz a palavra do Senhor.
1 Pedro 1,17. Diz assim: e se vós invocais por Pai aquele em cuja presença não há acepção de pessoas, e que julga a todos de acordo com as suas obras, conduzi-vos em temor durante este tempo da vossa peregrinação, ou durante esse tempo em que vocês são estrangeiros nessa terra, ou durante o tempo dessa jornada. Amém? Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. A palavra que Pedro usa no final desse versículo, eu li, a tradução da Bíblia que eu estou usando é diferente da sua. Eu já disse para os irmãos que eu estou lendo essa Bíblia esse ano, e eu estou usando ela, é uma tradução a partir do texto aramaico. E a pedido da minha esposa, a partir da semana que vem eu vou usar outra. Minha mulher disse para mim hoje: mas você fica usando uma Bíblia que ninguém tem. Então semana que vem eu vou voltar para a Bíblia normal. E aí, é Amanda, quem manda? Ela não é Amanda, mas ela manda. Então, e a gente que é Paulo, a gente age com sabedoria, psicologia. Deixa ela achar que ela manda. Cadeira, meu Deus, está gravando tudo. A palavra que está aí, que está na minha Bíblia, e se não está na sua, mas esse é o sentido, de que nós somos peregrinos. Peregrino, você sabe o que é um peregrino? Um peregrino. Quando você vai para Israel, você recebe lá no final da sua jornada, da sua excursão para Jerusalém, você recebe até uma lembrança, certificado de peregrino. Peregrinar significa percorrer uma jornada, percorrer um caminho. O apóstolo Pedro diz que nós que chamamos Deus de Pai, o Deus que não faz acepção de pessoas, nós que temos Deus como nosso Pai, nós estamos numa peregrinação pela terra. O que ele quer dizer com isso? É que o nosso passaporte diz que a gente é brasileiro, mas na verdade a gente é brasileiro por enquanto. A gente é brasileiro por circunstância de termos nascido aqui, mas na verdade nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem e não estamos estacionados, nós estamos caminhando numa peregrinação, estamos avançando num caminho. Aliás, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, justamente porque andar com Jesus é percorrer uma jornada, somos peregrinos. Pedro diz isso no verso 17, e se você olhar o primeiro versículo de 1 Pedro, olhe 1 Pedro 1:1, ele começa dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos escolhidos e peregrinos, ou escolhidos e estrangeiros ou forasteiros, mas o sentido da palavra é exatamente peregrino. Nós estamos nessa terra porque somos peregrinos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você é peregrino aqui na terra. Se você é de Deus, você não é do mundo. Da onde você é? Você é do céu. Você é do céu. Por isso você se comunica com o céu. Por isso você fala com o céu, com Deus. Por isso você pensa no céu. Por isso você traz o céu para a terra. Por isso você se importa em viver na terra a cultura do céu. Por isso você se importa em viver na terra a cultura do céu, os valores do céu. Nós não somos da terra. Se você olhar o capítulo 2, você vai ver que de novo no verso 11, Pedro usa essa expressão novamente. Meus amados, eu vos rogo como estrangeiros e peregrinos, ou forasteiros. Nós somos peregrinos nessa terra. Estamos vivendo o tempo da nossa peregrinação. O tempo da nossa peregrinação. Estamos nos movendo em direção do nosso ponto final, que é o nosso encontro com Jesus, que é o futuro que Ele tem preparado para nós. Todos nós que temos Deus como nosso Pai, todos nós que esperamos Jesus Cristo,
estamos peregrinando, avançando na nossa peregrinação. Amém ou não amém? Hoje de manhã eu até lembrava que quando eu cheguei a Campinas, eu conheci um senhor, um irmão, que ele fazia estudos escatológicos, ele era muito fixado nisso. E isso era 1988, 1989. E aquele irmão tinha certeza que Jesus ia voltar lá pelos anos 90. Mas hoje nós já estamos em 2020, esse irmão já foi para a glória. Hoje de manhã a gente estava lembrando que ele chegou até a dar umas palestras da nossa igreja em 1991. Bem, ele fazia conta, somando uns versículos da Bíblia, que Jesus ia voltar antes do ano 2000. 2020 já chegou. E a nossa jornada não acabou, nós continuamos nessa peregrinação. Uma hora vai acabar. E importa que a gente percorra esse caminho sem se desviar. Amém ou não amém? Somos peregrinos, estamos peregrinando. Agora, se você olhar de novo 1 Pedro 1,17, o apóstolo Pedro está falando que nós temos Deus como nosso Pai. Isso é muito glorioso. Deus é o nosso Pai, amém ou não amém? Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, que bênção é ter Deus como nosso Pai. E você sabe que pai serve para quê? Pai serve para gerar, e pai serve para prover. A provisão é do pai. O afeto é da mãe, a provisão é do pai. O pai serve para dar princípios, para trazer justiça, mas o pai é o provedor. Pois que bênção é você ter um relacionamento com Deus de filho para pai. Quando você chama Deus de pai, e Deus te reconhece como filho, isso é uma garantia de proteção e provisão. Amém ou não amém? Ele é meu pai, ele é seu pai. Então ele vai cumprir o papel dele de pai, que é proteger os filhos dele, mas também prover os filhos dele. Amém ou não amém? E também, como diz Hebreus capítulo 12, também disciplinar os filhos dele. Porque um pai que não disciplina o filho é porque não ama o filho. Ele ama, então disciplina, que no começo faz a gente ficar triste, mas depois traz alegria. Amém ou não amém? Fala para Deus, diga muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu pai. Amém ou não amém? Agora, qual é o critério de Deus para a gente virar filho dele? A gente não é filho de Deus porque a gente nasceu. A gente é filho de Deus porque a gente se tornou filho de Deus. Agora é interessante, se você olhar 1 Pedro 1:2, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Deus, eleitos, escolhidos. No capítulo 1, escolhidos e peregrinos. No capítulo 1:2, vocês foram escolhidos por Deus. Hoje de manhã eu estava perguntando aqui, eu perguntei de manhã se tinha algum presbiteriano aqui. Alguém aqui já foi presbiteriano? Ah, você já foi. Quem mais? Alguém aqui já foi? É, você é presbiteriano, já foi? No passado, na vida passada, não. Brincadeira, isso é espírita. Hein, amigo? Presbiteriano. Qual a diferença de presbiteriano para batista? Você sabe que a igreja presbiteriana e a igreja batista são muito antigas. A igreja presbiteriana tem muito a ver com a Escócia. A igreja batista tem muito a ver com a Inglaterra, que são países vizinhos lá. Então, sempre teve umas tretinhas de leve, não é mesmo? Os batistas gostam de fazer umas piadas, tipo, nunca bebo copo d'água do púlpito de uma igreja presbiteriana, pode ser o batistério deles. Uma piada engraçada dessa ninguém riu. É porque na igreja presbiteriana eles batizam com um pouquinho de água na cabeça. Então um copo desse dá para batizar 50 pessoas. Na igreja batista a gente já batiza com um monte de água.
A gente batiza na piscina. Então, cuidado, que às vezes você está bebendo batistério. Uma brincadeira boba, desculpa, presbiteriano. Desculpa. Mas, outra brincadeira que faz é chamar o presbiteriano de primo. De primo. E isso, um presbiteriano inteligente consegue responder para o batismo, dizendo assim: então Deus é seu tio. Se eu sou seu primo, Deus é seu tio. Então, brincadeiras. Mas qual a diferença de um presbiteriano para um batista? Interessante, um presbiteriano doutrinado, ele aprende sobre predestinação. Por que você é crente, presbiteriano? Porque Deus me escolheu. Deus me predestinou. Eu já nasci para ser crente. E há vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Deus nos escolheu. Não fui eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. Por que você está aqui hoje? Olha, eu nem sei. Deus me escolheu. Eu sou um escolhido. Mas aí você pergunta para o presbiteriano: mas escuta, isso não parece injusto? Porque Deus escolheu uns para salvar e não escolheu outros. Aí ele vai dizer para você: olha, na verdade ninguém merecia ser escolhido. Deus não escolheu ninguém por ser bom. E Ele escolheu alguns com o critério dEle. E ninguém tem como questionar isso. O barro não questiona o oleiro. O caco não briga com o oleiro. Deus escolheu e pronto. E os batistas? Os batistas já são diferentes. Os batistas mesmo, dizem livre-arbítrio. Eu estou aqui porque eu me converti. Eu estou aqui porque eu tomei uma decisão. Sim ou não? Hoje é dia de você entregar sua vida para Jesus. Quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? A gente não faz isso. A gente não diz assim: quem aqui sente que foi chamado por Deus para ser crente? Quem aqui pensa que nasceu escolhido para fazer parte dessa igreja? A gente não faz esse tipo de apelo, mas a gente diz: quem quer entregar sua vida para Jesus? Puxa, hoje você decidiu, você exerceu sua livre escolha e você quis entregar sua vida para Jesus. Para nós, a pessoa não escolhe Deus, a pessoa não é escolhida por Deus, ela escolhe Deus. Você tinha duas opções: não ou sim, e você disse sim para Deus. E tudo que Deus precisa é que você diga um sim. A gente diz que Jesus Cristo morreu por todos. Aí você diz: mas então quem tem razão? Quem está errado? Então os presbiterianos estão muito errados. Mas a Bíblia fala, dá razão para eles dizerem o que eles dizem. Então os batistas estão muito errados. Não, mas a Bíblia também dá razão para nós. Então a Bíblia está muito errada. Claro que não, amigo. Então quem está certo? Que confusão. Então por isso eu vou para a Assembleia de Deus. É a mesma coisa. Hein, amigo? Amigo, os dois estão certos. Porque Pedro não era tão teológico como o apóstolo Paulo, mas você viu no verso 2 que Pedro explica que nós fomos escolhidos. Você foi escolhido antes de você nascer. Mas você também escolheu Deus, porque o critério de Deus para nos escolher, olha o que Pedro diz no verso 2: nós fomos escolhidos por Deus, segundo a presciência de Deus. Deus sabe as coisas antes. 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 Olha, se você tivesse o dom que Deus tem, você se daria bem, talvez. Tipo, Mega Sena. Qual que é a loteria que dá mais dinheiro? Mega Sena. Mega Sena. Quanto dá a Mega Sena no fim de semana? Quanto dá? Uns 40 milhões, 30 milhões? 30 milhões já resolve a nossa vida, né, Valéria? Olha só. Se você soubesse os números que vão dar no sorteio da Mega Sena, você sabe antes. Hoje você sabe os números que vão dar não sei que dia que sorteia.
Você sabe hoje, o que você faz? Você joga e você vai ganhar, você sabe que vai ganhar. Porque você sabe antes. Deus é assim, Ele sabe antes. Mas não é porque as bolinhas estão viciadas por Deus. Ele sabe que as bolinhas vão cair nos lugares. Não são bolinhas que... Não é que Deus age nas bolinhas, é que Ele sabe quais são as bolinhas que vão cair, Ele sabe antes, Ele é presciente. Sim, você sabe que Deus tem atributos, Ele sabe tudo, Ele é onisciente, mas Ele sabe antes. Hoje nasceu uma menininha na nossa igreja, pois Deus já sabe tudo que essa menininha vai viver. Com quem ela vai casar? Eu não sei, mas Deus sabe, Deus pode revelar hoje, se Ele quiser, o que vai acontecer daqui 20 anos com essa criança. Ele sabe tudo antes. Então, eu estava dando um exemplo da Mega Sena. Deus sabe os números que vão dar. Não é porque Ele vai determinar os números, é porque Ele sabe o que vai acontecer. Então, assim também foi com a sua conversão. Deus sabe quem vai se converter e quem não vai se converter pelo seu livre-arbítrio. Deus sabe quem vai se converter e quem não vai. Então, por isso, Ele já conta com essas pessoas antes. Você entendeu? Por isso que os dois estão certos, por isso que a Bíblia fala dos dois. Deus sabe antes o que vai acontecer. Deus sabe se você vai se converter ou não vai. E porque Deus sabe que você vai se converter, Ele pode usar você, Ele pode escolher você para algumas coisas. E se você não se converter, não é porque Deus não escolheu você, é porque você não quis. Então, por isso, Deus não contou com você. Sim ou não? Nós somos peregrinos porque a gente tem Deus como nosso Pai. Fazemos parte desse povo que escolheu Deus e foi escolhido por Deus. Amém? Então pode abraçar o presbiteriano, chamar ele de irmão. E tudo bem, nós somos escolhidos, sim, somos sim. Mas também nós escolhemos. Ok? E não briga, não queima nenhuma igreja presbiteriana, por favor. Brincadeira, de novo, mas ninguém... Hein, irmãos? Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Você pode repetir isso? Diga, Deus não faz acepção de pessoas. Diga, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ora, eu lembro quando eu era criança, minha mãe ficava dizendo para eu não andar com más companhias. E quando ela cismava que alguém era má companhia, ela era forte na persuasão. Pois parece que Deus gosta de má companhia. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não se importa com a situação ruim que uma pessoa vive. Pedro diz, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não se importa se você é alguma coisa muito ruim. Conquanto que você queira andar com Deus, Ele muda a nossa vida. Assim, na igreja costuma haver muitos coisas ruins. Olha para o irmão que está do seu lado, talvez seja um coisa ruim que está aí do seu lado. Coisa ruim. Vê essa cara de santo, mas não era assim antes. Deus não faz acepção de pessoas, diz 1 Pedro 1,17. Deus não faz acepção de pessoas. Hein, irmãos? Em 1 Coríntios, que eu estava lendo essa semana, ele fala que os coríntios eram vários deles eram ex-pecadores contumazes. Mas ele diz no verso número 11, mas vocês foram lavados, santificados, justificados, mediante o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que muda a gente? Jesus Cristo, o nome de Jesus e o poder de Jesus. Mas muitos de nós somos coisas não muito boas, nada boas. E aí ele dá tem uma lista de pecados, no verso 9 de 1 Coríntios 6, Paulo diz, vários de vocês são ex-fornicadores. Você sabe o que é fornicador? Fornicador é um pecado sexual. Vários de vocês foram fornicadores. Idólatra, sabe o que é um idólatra? Sabe o que é um idólatra? Adúlteros e adúltero e depravado.
e imoral. Na verdade, depois de depravado, se você olhar na sua Bíblia, depois de depravado, o que tem aí? Se você olhar depois de depravado, o que tem aí na sua Bíblia? A Bíblia diz que isso é pecado. Avarentos, avarento. Ninguém mais aqui é avarento, sim ou não? Claro que não, mas antes alguns eram. Ladrões. Ladrões. Alguém aqui já foi ladrão? É bom nem dizer. Beberrões. E beberrões? Tem uns que ainda tem cara. E caluniadores. E caluniadores. Agora sua boquinha é santa, não calunia mais ninguém. E a minha Bíblia diz, embusteiros. O que é um embusteiro? Estelionatário, aplicador de golpe. Meu Deus, tem uma lista aí, Deus aceitou todas essas pessoas. Paulo diz, alguns de vocês foram isso, foram assim, mas Deus, através de Jesus Cristo, mudou vocês. Então nós chamamos Deus de Pai, o Pai que não faz acepção de pessoas. E Deus então mudou nossas vidas e nos colocou nessa jornada por onde nós temos que prosseguir. Glórias a Deus que não faz acepção de pessoas. Amém ou não amém? Se nós não teríamos chance de estar aqui. Não subestime o poder de Deus de mudar as pessoas. Por isso a gente prega o Evangelho para todas as pessoas. Deus tem poder de mudar as pessoas. Quando uma pessoa nasce de novo, ela é mudada. Ela vai mudando. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Essa lista de pecados. Eu botei até reticências aqui, porque são exemplos apenas. Mas glórias a Deus que não faz acepção de pessoas. Glórias a Deus. Amém? E que a gente continue pregando o Evangelho para que mais e mais pessoas também se rendam ao Senhor e mudem de vida. Deixem o Senhor mudar as suas vidas. Amém? Agora, o último detalhe que eu quero ressaltar nesse texto, em 1 Pedro 1,17, é que Pedro diz, já que você é filho de Deus agora, Deus não faz acepção de pessoas, Ele escolheu você, você escolheu Ele. Você tem que continuar nessa peregrinação, nessa jornada, mas não é de qualquer jeito. Pedro diz aí no texto, que nós temos que continuar essa jornada com temor. 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 O que é temor? Temor não é medo, nenhum de nós tem medo de Deus, mas é preciso ter respeito com Deus, temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o começo, é o princípio para você começar uma caminhada com Deus. Temor de Deus. Andando aí pela cidade, eu vejo há pessoas que só de passar na frente de uma igreja, quem faz isso são pessoas católicas. Eles fazem um sinal da cruz. Já viu isso? Pessoas que passando em frente de uma igreja fazem o sinal da cruz. O sinal da cruz é uma forma de mostrar respeito pelo lugar. Essas pessoas que fazem esse sinal da cruz, elas têm elas demonstram algo de valor. Não é um valor? Mostrar respeito pelo lugar onde o seu povo se reúne para cultuar. Há pessoas que você vê nos restaurantes, nos lugares onde a gente come, que antes de comer fecham os olhos e consagram a comida. Isso é algo muito lindo. Todas as pessoas que oram antes de comer estão mostrando algo especial, que é um respeito por Deus, que tem muito valor. O temor de Deus é um começo, e sem temor de Deus, a gente não consegue prosseguir na caminhada. Perder o temor de Deus é uma calamidade para um crente. Os crentes mais lastimáveis que tem no planeta Terra hoje são crentes que perderam o temor.
o respeito pelas coisas de Deus. Não sentem mais nenhum respeito pela presença e nem gratidão pelo que Deus lhes dá. Isso é horrível. O temor de Deus é fundamental para a gente continuar essa jornada. Cuidado para não perder o temor de Deus. Cuidado para não perder o temor de Deus, por favor. A Bíblia dá alguns exemplos de pessoas que perderam o temor e acabaram fazendo coisas lamentáveis. Temor de Deus, quando todo o povo de uma igreja tem temor de Deus, essa igreja é avivada. Porque o temor de Deus é prerrogativa para que Deus haja em favor do seu povo. A gente pode não ser muito inteligente, a gente pode não fazer as coisas muito maravilhosamente, mas Deus, o que Deus quer de nós é o temor do nome dEle. Havendo o temor do nome dEle, mesmo a gente sendo pessoas limitadas, o temor de Deus abre espaço para Ele agir. A igreja de Atos tinha como marca o temor de Deus. Havia temor em todos os crentes, em todos os discípulos, diz Atos 2:43. E através dos apóstolos eram feitos muitos milagres e maravilhas em Jerusalém. Atos 2:43. Em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que um casal da igreja, o nome do homem era Ananias, eles quiseram aplicar um golpe em Pedro e na igreja. Eles mentiram, e a mentira tinha a ver com oferta. Eles disseram que a oferta era tudo e a oferta era só uma parte. E a gente mostra muito do temor de Deus que a gente tem na hora da oferta. Então eles mentem para Pedro, mentem em relação à oferta, porque eles estavam querendo mentir, manipular a igreja. Eles tinham uma ambição descabida. Bem, tinham perdido o temor. E o apóstolo Pedro, então, pergunta para Ananias, como foi que Satanás entrou na sua vida, para você chegar a ponto de estar mentindo para o Espírito Santo? E Atos capítulo 5 diz que Ananias morreu na igreja. E 3 horas depois, a mulher dele, que confirmou a mentira, morreu também. Deus os puniu. Mas o fim do capítulo 5 de Atos diz que isso trouxe um temor na igreja, renovou a igreja no temor. E até Atos capítulo 5, havia uma contagem de quem estava se convertendo. Mas quando há esse renovo do temor, a igreja perde as contas de tanta gente que se converteu, quando o temor foi renovado. Então, nessa jornada que nós temos que percorrer, essa caminhada, nós somos peregrinos, mas é fundamental a gente manter o temor. Deus é Deus, e Ele tem que ser respeitado. Deus é Deus, e Ele tem que ser honrado. Deus é Deus, e Ele é Senhor das nossas vidas. Deus é Deus, e Ele é Senhor da igreja. Deus é Deus, e Ele é Senhor das finanças, Senhor das ofertas, Senhor de tudo que a gente faz, Senhor dos nossos ministérios. E a Deus o temor. Então, pelo amor de Deus, você é um peregrino. O teu passado Deus não leva em conta. Deus aceitou você como filho, escolheu você, você escolheu Deus, sim, agora ande nessa caminhada, mas não perca nunca o temor. A gente tem que tomar cuidado de estar sempre honrando o nosso Deus, e longe de nós faltarmos com respeito para com Ele. Amém? Deus é Deus, e a gente não pode nunca faltar com o respeito que Ele merece. Amém, amigo? Amém? Amém? Tem umas músicas que hoje em dia a igreja canta no Brasil, que a gente até acha meio estranho, nós que somos crentes antigos, pré-históricos alguns, a gente acha estranho chamar Deus de você, até Jesus de você.
Várias músicas atualmente tratam o Senhor de você. E para quem é antigo, cada vez que a gente chama Deus de você, uma coisa não soa bem dentro da mente da gente. Porque a gente aprendeu que tratar por Senhor é uma forma de respeito. Não é verdade? E a Deus, então, muito respeito. Então, tratar de você é tratar como igual. Para na nossa cabeça, a gente chama de você quem a gente tem o mesmo nível. Mas quem tem autoridade sobre nós, a gente chama de Senhor. Sim ou não? Então não estou dizendo mal das músicas, estou dizendo para nós que somos antigos, que nossa mente não foi formatada assim. E por isso que cada vez que a gente chama Deus de Senhor numa música, alguma coisa toca sabe aquele carro que você tem que tem o sistema de ré? Quando o seu carro chega perto de bater, ele soa um alarme? O meu tem isso. Isso é uma bênção. Então, o alarme soa. E cuidado, está chegando perto de faltar respeito. Com Deus, todo respeito. Quanto tempo mais nós temos de caminhada? Não sei. Já estamos em 2020. Talvez ainda tenha mais um bocado de tempo. Talvez seja longa a caminhada. Então não falte temor para você chegar no fim dela. Amém? Amém, irmãos? E que bom ter Deus como nosso Pai e seguir em frente. Não interessa se você é alguma coisa ruim. Agora você é filho de Deus. E o passado, quem joga passado na cara da gente é o diabo, que já está derrotado em nome de Jesus. Deus quer que você pense no futuro que Ele tem para você. Amém? E se você ainda não é do Senhor, pois é só questão de você se entregar a Ele. Te escolher, Ele escolheu. Agora escolha Deus também. Amém, amigo? Amém ou não amém? Se você andar meio desviado e meio fraco no temor, conserta isso hoje e volta para o caminho e anda com o Senhor. Amém ou não amém? E se você era presbiteriano, vem para a Igreja Batista e fica com a gente. Amém? Certo, amigo? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor? Que bênção, hein? Que bênção, hein? Vamos orar ao Senhor, nosso Deus? Põe a mão no seu coração aí. Ora comigo no seu lugar, diga: meu Deus, meu Senhor e meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu antes de eu nascer, e eu te escolhi quando eu ouvi a tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu a honra de fazer parte do teu povo, da família do Senhor, dos que chamam o Senhor de Pai. Obrigado, meu Deus, porque apesar do meu passado, o Senhor me aceitou. Obrigado, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, e porque Jesus Cristo é poderoso para salvar e para mudar a vida de qualquer pessoa que se rende a Ele. Eu sou uma dessas pessoas. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. E eu quero dizer para o Senhor que eu quero continuar nessa jornada até o fim. Me ajuda a não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero continuar essa jornada, porque eu não sou do mundo, eu sou do céu. E eu ponho a mão no meu coração para dizer ao Senhor que eu reconheço que o Senhor é digno de muita honra, de toda honra, com muito temor. Eu declaro ao Senhor: tu és digno de toda honra. Me ajuda, Senhor, que o teu Espírito Santo guarde o meu coração em temor. Senhor, não deixa faltar temor na minha vida. 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 Por favor, por favor, por favor, em nome de Jesus. Amém, amigo? E quando Deus vê a gente assim, meio faltando temor,
Como que ele faz para consertar a gente? Olha, uma coisa que funciona é dar um susto na gente, botar a gente no nosso lugar, um sustinho, para a gente lembrar que sem Deus a gente não é nada. Um sustinho, tipo o avião que você está começa a chacoalhar, e eles avisam assim: nós estamos passando por uma área de turbulência, fica com o cinto, não levanta, mas começa a chacoalhar cada vez mais, e você pensa: meu Deus do céu, e se esse avião cair agora? Por favor, tem misericórdia, eu quero ser arrebatado, eu não quero ser explodido, não é mesmo? E aí o temor é restaurado, um sustinho, mas que não seja preciso você levar uns sustos de vez em quando, não é mesmo, amigo? Que não seja preciso você levar uns sustos de vez em quando. Guarda seu coração no temor do Senhor e siga firme nessa jornada, em nome de Jesus, amém? Só quem entendeu, dá um aplauso lindo para o Senhor.